É. Bora. Vamos abrir, começar em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, estar mais uma vez aprendendo mais da sua poderosa palavra, Deus. Fale conosco em nome de Jesus aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que nós venhamos sair daqui, Deus, aprendendo a tua palavra, cheios da tua palavra, para poder, Deus, colocá-la em prática e ensinar também para outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém e amém. Nós abrimos. Página 40. Não. Deixa eu ver. Continua. Só aparece uma marquinha bem pequenininha. Essa folha aqui é boa. Na Bíblia, mancha. 48. Minha turma linda de Jesus Cristo. Turma abençoada, cambada de rebelde. Primeiro, eu só gostaria de pontuar algumas coisas aqui. A gente ia fazer prova hoje, mas não vamos fazer a prova hoje. Por que não vamos fazer a prova hoje? Né? Os irmãos vão entender por que a gente vai fazer a prova hoje. Né? Porque eu vou recolher o dinheiro do livro até essa semana, né? Para fazer o pedido do livro na sexta-feira. Como fazer o pedido do livro na sexta-feira, eu tenho certeza absoluta que o livro não chega a tempo na terça-feira. Tenho certeza que não chega a tempo de terça-feira. Entendeu? Como não chega a tempo de terça-feira, então a gente não vai conseguir ter aula do livro novo na terça-feira. Aí hoje eu teria que passar a matéria, as duas últimos temas que a gente tem que passar correndo, para depois da prova correndo, para a semana que vem ficar sem aula. Entendeu? Então eu preferi fazer o quê? Eu preferi dar esses dois últimos temas que a gente tem aí, fazer uma pequena recapitulação do que a gente aprendeu até hoje, que eu acho que é importante. E então, semana que vem, a gente faz a prova com mais calma, né, mais tranquilidade, para na próxima semana, depois de semana que vem, a gente dá início a nova matéria, amém? Amém? Se não fosse prova, você não viria, não, né? Sei. Tem que falar todo dia. Vai ser, né? Isso. E o próximo matéria, né? Para quem não acompanhou, igual eu falei, todo dia nós vamos resolver pelo menos umas 3, 5 questões. A gente, por exemplo, vai ensinar 5 páginas. 5 páginas aquele dia. Aí no final da aula vamos separar uns 10, 15 minutos, né? Para a gente resolver questões referentes às 5 páginas que a gente estudou naquele dia da prova, entendeu? E vai ser assim, para não ter um dia só de prova no final, ok? Amém? Se faltou, tem vídeo gravado agora, graças a Deus, o nome de Deus vai dar certo, em nome de Jesus Cristo vai dar certo, né? A gente vai conseguir gravar esses vídeos. E segundo ponto também, né? Não, relaxa. E além de não ter vídeo gravado também, é bem didático, é fácil de fazer, tá em casa. Pra você ter noção, eu comprei todos os livros, né? Eu respondi 10 provas só em uma semana, porque eu tô fazendo tudo por semana para me mandar logo para lá para me tirar meu certificado já antes, né? Tô fazendo tudo lá em casa. Aí eu responder rápido e mandar, né? Oi? Mais um visitante? Ô, glória, hein? Cheio de visitante hoje. Pois é, Paulo. Então a gente vai fazer uma recapitulação e depois a gente vai falar desses dois últimos temas que faltam aí, ok? Que é a manifestação de Cristo aos discípulos e a crucificação de Cristo Jesus segundo João. É claro que a gente não vai entrar em detalhes porque a gente já falou de crucificação de Cristo em todos os evangelhos que passamos. Marcelo? Foi só os jovens da igreja lá, né? Mas foi uma bênção. Igreja, pode Senhor Jesus. Falamos da. Como é que chama? Do estado intermediário dos mortos. Onde os mortos estavam, né? Antes de Cristo, antes do estar consumado, e aonde os mortos estão agora, depois de Cristo, né? Que são lugares diferentes, fases diferentes. Foi os jovens lá, mas eu não tô contando muito com muita gente mais, não. Foi 2 pessoas agora, tô. Não, Eric. Com 2 pessoas agora, tá. Pra mim já é o suficiente. Com 2 pessoas interessadas. Com 2 pessoas interessadas já é o suficiente. Bem? E aí, Carlos, chegou mais gente aí, Carlos? É porteira?
Tá. E aí, como é que vamos falar para Cláudia? Seja bem-vinda. Ô, glória, Cláudia. Seu galardão vai ser enorme. Seu galardão vai ser enorme. Por que tem 4 evangelhos? Para o quê? Também, né? O evangelho ele fala de quem, gente? Então, além de ter 4 povos diferentes, qual que é o outro objetivo para qual tem o evangelho? Só ficou um outro, cara. Mostrar os 4 pontos de Jesus. Mostrar 4 o quê? Amém. Então vamos falar desses pontos de vista. Tá aprendendo, né? Pelo menos tá aprendendo. Não faltou uma aula? Eita, glória, aprende mesmo. Primeiro, né? São 4 características diferentes a respeito de Jesus, né? Não é que Jesus tinha 4 personalidades ou 4 máscaras, né? Obviamente não, né? Obviamente não. Jesus era único, né? Mas, como todos nós, né? Jesus ele tinha algumas personalidades diferentes que ele manifestava dependendo do povo, da situação, do lugar, da região, e entre partes, né? E os evangelhos, por que existem 4 evangelhos? É claro que trata de 4 biografias a respeito de Cristo Jesus. É claro que o evangelho de João, ele é um pouco diferente, né? O evangelho de João, ele não só trata da biografia de Jesus, mas como ele trata da parte espiritual de Jesus para a igreja, né? Para a igreja, né? Por quê? Porque quando João escreveu esse evangelho, praticamente, se eu não me engano, praticamente não, todos os apóstolos já haviam morrido, só restava João, né? E a igreja já estava formada, a igreja já estava fundada, a igreja já tinha uns anos que ela já estava andando. Os 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, já decorriam em todas as igrejas, então todo mundo já sabia de Jesus, já sabia das biografias de Jesus, dos milagres de Jesus, do ministério de Jesus. Então, quando João escreveu, ele não escreveu o Evangelho de João com o propósito de trazer uma biografia, né? Não era este o propósito de João, não apenas este propósito. Era o propósito de trazer uma biografia mais profunda, né? mais espiritual, com o propósito de firmar e fortalecer a igreja. A igreja sofria muitas perseguições naquela época. Os outros 3 evangelistas não, eles trouxeram biografia mais para contar a história de Jesus. O cristianismo se formou, muitas pessoas começaram a servir a Deus no cristianismo, mas elas se perguntavam, né, quem que é esse Jesus que veio? Né? Para que esse Jesus veio? Gente, eu fui tocado pelo Espírito Santo, por quê? Porque o que convence o homem do pecado, da morte e do juízo é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que, antes de nós escolhermos a Ele, o que a Bíblia diz? Foi Ele que nos escolheu, né? Então, sim, é um comum acordo. No mesmo instante que Jesus nos escolhe, nós escolhemos a Ele, né? É um comum acordo aí. A responsabilidade humana, mas também Jesus nos escolhe. Então, como é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da morte e do juízo, as pessoas recebiam oração, ouviam a palavra, movidas pelo Espírito Santo, aceitavam Jesus, servia a Deus, mas não conhecia a biografia ao certo de Cristo Jesus, né? Aí por isso que os evangelistas veio, né? Tanto é que o primeiro evangelho, qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Não. Marcos. Tanto é que o primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho de Marcos, foi escrito pelo menos 20 anos depois que a igreja foi inaugurada, né? A igreja ela foi anunciada por Cristo Jesus a Pedro, né? Jesus vira para Simão e diz: Simão, eu te digo que tu és Cefas, né? Ou Pedro, e sobre esta pedra que é ele, né? Edificarei a minha igreja. Então a igreja foi anunciada para Pedro, a igreja nasceu no Calvário, quando Jesus disse, né? Está consumado. E a sua barriga foi transpassada, né? Existe até um teólogo que faz uma comparação, uma exegese bíblica. Ele disse que quando saiu água e sangue, é o mesmo que acontece quando uma mulher ganha
o neném. Então ali a igreja nasceu. A igreja nasceu quando Jesus disse está consumado, e a igreja inaugurou em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Então, a partir do momento que a igreja foi inaugurada, tinha passado 20 anos, e as pessoas se perguntavam, né, quem é Jesus? Né? Por onde ele andou? O que ele realizou? Qual que eram os milagres dele? Foi quando o evangelista Marcos decidiu escrever o seu evangelho. E a gente vai começar por ele. Marcos, ele escreveu o evangelho apresentando qual personalidade de Jesus? Vai responder tudo, né? Servo sofredor, né? É o evangelho de Marcos. Ele apresentou a personalidade de servo sofredor de Jesus, que no final das contas foi herói. E para que povo Marcos escreveu esse evangelho? É claro que ele escreveu para todos, né? Mas qual que era o foco principal do evangelista Marcos? Romanos. Por isso que ele apresenta o evangelho em ação, né? Jesus sai de um lugar e ele diz imediatamente foi, logo foi. Parece que Jesus está numa maratona no evangelho de Marcos, né? Tanto é que é o evangelho mais curtinho. Jesus acaba de fazer um milagre, corre para um lado, corre para o outro e vai engrenando em outro milagre. É o estilo dos romanos, né? Romanos era um povo batalhador, um povo guerreiro, um povo de luta, né? Por isso que ele apresenta o Jesus que foi servo sofredor e no final foi um herói que deu a vida pelas pessoas. Então, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo sofredor e ele é escrito para os romanos, tá? Agora, o segundo evangelho a ser escrito, qual que foi? Evangelho de Mateus. Marcos, ele era judeu, tá? Ele possuía dois nomes. João, que é o nome de judeu, e Marcos, que era o nome romano. Marcos era filho de Maria Madalena, né? Muito provavelmente. E Marcos era apóstolo de Jesus? Ele fazia parte dos 12? Dos 70? Fazia. Marcos provavelmente fazia parte dos 70, mas não dos 12, tá? Porque ele era bem novinho naquela época. E provavelmente foi em sua casa que fez, né, que onde os discípulos estavam reunidos em um só mesmo Espírito, o Espírito Santo desceu e invadiu aquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas ele não era apóstolo, ele provavelmente fazia parte dos 70, ok? Então ele conhecia os milagres de Jesus, mas de forma indireta, ok? Ele não participou, apesar de ele ter visto, ele não participou de forma direta. Mas como ele escreveu o seu evangelho? O seu evangelho foi escrito na percepção de um apóstolo. Igual apóstolo era esse? Pedro. Marcos era discípulo de Pedro, acompanhava Pedro. Então por isso que o evangelho dele é imediatista, né? Pedro era um cara imediatista, né? Queria resolver as coisas rápido, né? Quando Jesus disse, eu vou morrer, Pedro, não, eu vou, foi o primeiro a botar a mão falando, não, eu morro pelo Senhor, mas o Senhor não vai morrer, não. Quando o soldado botou a mão em Jesus, ele tacou, cortou a orelha do Malco, né? Por quê? Porque ele era um cara imediatista, era um cara que gostava de resolver as coisas. Por isso que Jesus escolheu como líder, né? Então o evangelho de Marcos é imediatista mais por conta de Pedro. Existe até tradições que falam que Pedro ditou e Marcos só escreveu, ok? O segundo evangelho a ser escrito é o evangelho de Mateus. E em que personalidade de Jesus Mateus apresenta? Rei e Messias. Rei e Messias, tá? Ele escreveu para que povo? Judeu. Mateus fazia parte dos 12? Sim. Qual que era a profissão dele antes de conhecer Jesus? Cobrador de imposto, quase. Cobrador de imposto. Ele é publicano. E Techosi, né? Techosi mostra isso. E verdade. Mateus. Isso. Mateus, ele escreveu direcionado para os judeus. Tanto é que o seu evangelho de início foi escrito em aramaico. Depois que ele decidiu modificar o evangelho para o grego, ok? Mas de início foi escrito aramaico, porque ele foi escrito direcionado aos judeus. Como é que nós chegamos à conclusão que ele foi escrito para os judeus?
Porque ele é o único dos evangelistas que, quando fala do sábado, ele não explica. Os outros evangelistas falam, né? Jesus fez isso, e os fariseus brigaram com Jesus por conta da guarda do sábado. O Mateus não foca em falar da guarda do sábado. O Mateus não foca em falar das leis. Porque como ele escreveu para um povo judeu, judeu já sabia que tinha que guardar o sábado. Judeu já conhecia as leis. E quando o Mateus escreve também, todas as vezes que ele pontua algo realizado por Jesus, o que ele escreve? Para que se cumprisse as escrituras, né? Cumprindo-se as escrituras, direcionado para os judeus, porque as escrituras eram para os judeus e as profecias eram para os judeus. Então, por isso, ele apresenta Jesus como um rei, como Messias, o rei esperado entre os judeus, o Messias esperado entre os judeus. Qual que foi o terceiro evangelho a ser escrito? Lucas. Ele apresenta Jesus como homem perfeito. Foi escrito direcionado para... Por que o homem perfeito, né? Por que o homem perfeito? Porque existia uma cultura helenista, né? Helenista é quando se mistura a cultura grega com a cultura judaica. Tá todo mundo acompanhando? Tá, Cláudio? Ah, porque às vezes você pede me parar. Espera um pouquinho que eu tô anotando aqui. Né? Por que ele apresenta Jesus como homem perfeito? A cultura helenista, que pegou muitas ideias, né, de gregos, né, filósofos muito importantes que vieram até antes de Cristo, como Aristóteles, Platão, Sócrates não, que Sócrates nunca deixou um relato, né, mas Platão escreveu para ele. Platão, Aristóteles, entre outros, né, faziam vários pontos a respeito da vida humana. E o que eles falavam, né? Que a carne, ela é ruim, o espírito, ele é bom. A carne só sabe errar, falhar, pecar, então não tem problema a sua carne fazer o que é errado. Né? Se a intenção, tem muitos crentes hoje em dia que pensam assim, né? Se sua carne fazer, não importa o que você faça ou o que o seu corpo realiza, né? Jesus não vai salvar o seu corpo, Jesus vai salvar o coraçãozinho meigo do crente. O que importa é a intenção do seu coração, né? Só que nós sabemos que no arrebatamento Jesus vai nos salvar por completo, corpo, alma e espírito, né? Então não é só o coraçãozinho que precisa ser meigo, bonzinho, não, o corpo tem que andar em plena santidade com Cristo Jesus também, né? E quando eles falavam isso, que o espírito é bom, o corpo é mau, e o foco do ser humano é encontrar a perfeição. E ele só encontra a perfeição quando ele encontrar o que nós já estudamos aqui, o logos, ou a verdade, né? Ele só encontra a perfeição quando ele encontrar a verdade. E ele vive a vida inteira procurando. Oi? Isso. Ele vive a vida inteira procurando a verdade, o logos, procurando a verdade, procurando se tornar um homem perfeito, porque este é o foco do ser humano, né? Tanto é que eles falavam reencarnação, e a pessoa vai reencarnando até quando? Até a pessoa se tornar uma pessoa perfeita, né? Perfeita moralmente, perfeito eticamente, por aí vai. Aí por isso que Lucas ele apresenta Jesus como homem perfeito, provando para os gregos que é possível você andar em plena perfeição, provando para os gregos que ele é o homem ideal, que veio para salvar a humanidade. Por isso que ele apresenta um homem que não errou em nada, não falhou em nada, né? Não pecou em nada. O foco principal do evangelista Lucas é isso. Tanto é que o evangelista Lucas, qual que era a profissão dele antes? Oi? A profissão dele era médico e ele era um estudante de advocacia, né? Lembra que a gente falou que ele escreveu o evangelho direcionado a um senhor, né, que ele tinha, talvez era um reitor da faculdade, né, que ele fazia, que era conhecido como Teófilo, né? Lembra que a gente falou isso? Que ele fez o evangelho em homenagem a Teófilo, né? E além dele sempre... Sempre eu gosto, chega atrasado, mas chega. Claro, senhor. Deve, parece. Olha quem tem, velho. Semana passada, ele estava na aula, aí ele abriu o livro, aí eu tô falando. Ele não tô achando que não, ele falando, não tô achando que não. 30 minutos depois, a aula acabando, a Carmen Vila do lado, ô Bené, você tá no livro errado, ele tava no antigo ainda. Tô lá no Pentateuco. Falou de mim que entrou pra caverna, ninguém tira. Ninguém tira, né? Já dei, seja bem-vindo pra ele, já cantamos um hino pra ele aqui também.
Lucas era um estudante de advocacia, né? E um jornalista. Bruto. Lucas era discípulo de Jesus? Era apóstolo de Jesus? De quem que ele era discípulo? Apóstolo Paulo, tá? Lucas provavelmente nasceu até depois de Jesus, né? Ele se converteu, muito provavelmente, em uma vez que o apóstolo Paulo foi apedrejado, quase morreu, precisou de um médico, e ele já estava acompanhando os apóstolos, já escrevendo o Atos dos Apóstolos, precisou de um médico que foi lá ajudar Paulo, e conforme ele ia sarando as feridas de Paulo, Paulo ia falando, Jesus salva, Jesus cura, né? Jesus faz isso, Jesus veio para você também. E Lucas, convencido pelas palavras do apóstolo Paulo, se converteu ao cristianismo, não só pelas palavras, né, mas pelas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, porque convence não é um homem, né, mas o Espírito Santo. E Lucas, então, convencido, ele decidiu acompanhar o apóstolo Paulo, e os seus escritos foi escrito com base em quê? Lucas não era discípulo, Lucas não era apóstolo. Paulo também não andou com Jesus, então não adiantava perguntar a Paulo, né? Paulo sabia, sim, mas sabia aquilo que os apóstolos ensinavam, né? Paulo conheceu Jesus depois, no caminho para Damasco, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, que ele teve uma visão de Cristo. Então ele não conhecia, né? Fisicamente, os apóstolos conheciam. Então como é que Lucas escreveu o seu evangelho? Ele foi indo até a cidade, pegou o caderninho dele e foi acompanhando, né? O Johnny recebeu o milagre. E aí, Johnny, me fala aí, o que você achou de Jesus? Não, Jesus foi isso, assado. Aí foi atrás de outro, foi notando. E ele é impecável em seus escritos. É o único evangelista, né? Ou não o único, né? Todos também dão os detalhes. Mas o evangelho que mais detalha os milagres de Jesus, mais detalha os acontecimentos, as biografias de Jesus. Ele dá nome de cidade, nome até da pedra da porta da cidade, ele dá nome. Ele dá nome de cada um, né, dá nome de tudo. Tanto é que um historiador, pouco tempo agora, ele, com o intuito de desmoralizar os evangelhos e provar que Jesus não existe, porque não existe uma prova formal de que Jesus existiu. Existem evidências, né, de onde ele passou e provas escritas, né, até porque como é que você vai conseguir uma vestimenta de Jesus, né, o DNA de Jesus para provar que ele existiu? Não tem jeito, né? Então, assim, não tem uma prova cabal, mas tem evidência. Aí um cara tentando desmoralizar os evangelhos e a biografia de Jesus, ele pegou o evangelista Lucas, né? Ele era um historiador, era um advogado, era um... O que eu falei agora? Jornalista. Ele olhou e falou, não, vou desmascarar. E ele começou a ir, não só pelo evangelho de Lucas, mas também pelo livro de Atos dos Apóstolos que o Lucas escreveu. Ele começou a ir visitar cidade por cidade, região por região, aldeia por aldeia, acompanhar tudo que Lucas escreveu, pensando assim, Lucas deve ter errado em algum detalhe, porque ele deu tanto detalhe, ele deve ter errado em alguma coisa. No final das contas, ele vai escrever um artigo. E, primeiro, o propósito do artigo era que desmoralizar o evangelho. Quando ele escreveu o artigo dele, ele falou que nunca viu um historiador e um jornalista tão impecável como Lucas, porque ele não errou em nenhum dos seus detalhes escritos no seu evangelho. Então o evangelho de Lucas é o evangelho mais detalhado, é o evangelho que conta a história de Jesus de forma mais profunda, apresentando Jesus como um homem perfeito, que foi fiel até o fim, que não errou, não falhou, não pecou, não teve falha alguma, ok? Qual foi o último evangelho a ser escrito? Ele apresenta Jesus como? João, ou divino, né? Por aí vai. E o evangelho de João, né, que nós estamos estudando agora, né? O evangelho de João, ele é mais do que uma biografia, né? A gente até comentou isso aqui. Parece mais uma carta de amor, né? Parece mais um amor diferente que ele tem com Jesus, né? E falando de João, no caminho do Gólgota, por exemplo, ou do Calvário, João e Pedro foram os únicos que acompanharam Jesus até o final. Não, até o final não. João e Pedro foi o único que acompanhou Jesus. Mas João foi o único que acompanhou até o final. Pedro, ele, quando viu Jesus caminhando lá, né, e algumas pessoas começaram a questionar, você andou com ele? Né? Aí Pedro, não andei não. Aí viu outro, você andou com ele? Não, mentira sua. Foi o outro, não, você andou não andei não. Aí por fim ele viu Jesus caindo, né, conforme carregando a cruz, Jesus caiu de frente com ele e olhou para ele. Quando olhou para ele, ele falou, aí o galo cantou, aí lembrou, e ele falou mesmo que eu ia negar 3 vezes, e quando ele saiu dali, né? Agora João não, João acompanhou Jesus
até o pé da cruz, né? E muito provavelmente, mais certo, né, eu diria 90% de chance, João era primo de Jesus, né? Ele era filho da mulher que era irmã da mãe de Jesus. Tanto é que João está ao pé da cruz, o que Jesus fala com ele, né? Eis aí tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho, né? O que ele quis dizer? João, acompanha, né? Cuida da minha mãe. E João cuidou mesmo da sua mãe. João virou pastor em Éfeso e a mãe de Jesus foi morar com João em Éfeso até o final da sua vida. E cuidou da sua mãe até o final. Porque João também, ele entre os apóstolos, era o mais novinho. Era o mais novinho. A Bíblia diz que ele debruçava sobre os ombros, o colo de Jesus, né? Ele dormia com as mãos de Jesus, acarenciando os seus cabelos, né? Então ele era o mais novinho, era o meigo, né? Tanto é que quando Jesus fala a respeito da sua traição na ceia, né, os discípulos cutucam João e falam: João, pergunta ele aí, quem é que vai trair ele? Né? Pergunta ele porque nós quer saber. E foi João que perguntou, porque ele tinha mais intimidade, né? Senhor, quem é que vai te trair, né? Isso. E ele então, João aprendeu a amar com Jesus, tá? Aprendeu a ser bons com Jesus. Porque antes ele, inclusive, ele foi apelidado por Jesus como, quem lembra? Filhos do Trovão, né? Ele e Tiago, que era seu irmão, apelidado de filho de Trovão. Por que filho de Trovão? Não, mas por que Jesus apelidou ele de Trovão? Exato, pode um momento, né? Eles evangelizaram para o samaritano ninguém quis ouvir. Samaritano ninguém quis ouvir. Aí falou: ó, Jesus, libera nós. Eles não quiseram ouvir, não. Libera nós que nós vamos orar para Deus. E Deus vai mandar fogo do céu e quer mais todo mundo aí, igual Elias fez. Aí Jesus falou: filhos do trovão, né? Vocês entenderam que o Filho do Homem não veio para destruir, mas veio para salvar, né? Então não vim para matar ninguém, né? Vim para salvar as pessoas. É por isso que ele foi apelidado de Filhos do Trovão, mas depois ele aprendeu a amar Jesus e foi com Jesus até o final, né? Inclusive até quando Jesus ressuscitou. Foi ele e Pedro que correu até o sepulcro para ver Jesus. Foi ele que viu, né, os lençóis, né, dobrados em cima do sepulcro lá. Foi ele que, inclusive, até na pesca maravilhosa, né, de Pedro, quando Jesus reencontra Pedro está pescando, aí chama Jesus, e quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, né? Aí foi João que estava lá, e ele falou ainda, né? E a pessoa que deitava sobre o colo de Jesus, aquele que Jesus mais amava, estava lá ao lado de Jesus. Então João foi o discípulo. A pergunta é: por que João foi o único que morreu de velhice? Foi o discípulo que Jesus mais amava. Por que Jesus mais amava? Porque ele acompanhou Jesus em todo o seu sofrimento, em toda a sua dor, até o fim, tá? Só recapitulando também, todo mundo entendeu até aí? Tô falando muito rápido, não, João? Tá uma light aí. Eu gosto do Bené, tá vendo? Bené não pode faltar, não. Bené participa, xinga a gente. O raciocínio é um pouquinho melhor, né? O dia que o raciocínio tá um pouquinho melhor, o dia que a gente tá mais mal, você acredita? Eu levei em consideração um dia que o pastor Alexandre Sudré falou, achei bacana. Ele falou que o dia que você menos quer, o dia que você tá mais mal, é o dia que você mais entende a Bíblia e é o dia que Deus mais fala através de você. Eita. Porque quando a gente se esvazia do nosso ego, quando a gente tá bem, a gente tá cheio de ego, cheio de si. Eu estudei, eu tô bem para falar, minha voz tá boa, mas o dia que você chega na igreja, você tá rouco, cabeça doendo, ficou gripado o dia inteiro, passando mal, você pode ficar ligado. Esse dia Deus vai te usar. Esse dia você tá sem si, tá sem ego, sem nada, é só Deus mesmo para falar através de você, porque você mesmo não vai conseguir sair nada aí. Sobre Jesus, né, e a gente falou, né, inclusive, porque a gente viu que o ministério de Jesus é dividido em partes, né? Primeiro, Jesus falava por parábolas. Segundo, né, Jesus realizava milagres, né? O evangelho dele era de milagres. Primeiro, eu tenho uma pergunta aqui, porque talvez não estão ligados e prestam atenção, né? Por que Jesus conversava por parábolas?
Isso, também, né? Também. Tem outro, também. Outro motivo também para qual Jesus. Por que Jesus falava parábolas também? Exato, exato. Jesus versava por parábolas, né? Para que as pessoas não usassem, né? Contra ele, as parábolas, né? Usavam suas palavras contra ele. E segundo também para que as pessoas se aprofundassem nele. Jesus, ele jogava semente, né? Jogava semente, por aí vai. Quem quisesse se aprofundar nele, chegava nele e perguntava: Senhor, nós não entendemos as parábolas, você pode contar melhor para nós? Nós não conseguimos entender as parábolas, né? Por quê? Porque não se dá coisa santa para os cães, né? Não se dá para os porcos, né? Não se dá coisa santa para os porcos, coisas santas para os profanos, né? Aí Jesus ele não saía esbanjando a sabedoria igual muitas pessoas vão aí, né? Ele não saía falando. As pessoas, a gente olha assim e fala: Jesus fala muita coisa bonita, né? Só para as pessoas entender, para as pessoas ouvir. Hoje a gente consegue entender com facilidade as parábolas, porque inúmeras pessoas estudaram as parábolas e hoje nós lemos os textos na percepção dos apóstolos, né? Nós lemos na percepção dos apóstolos. Os apóstolos entendiam as parábolas. Mas na época Jesus falava, ninguém entendia. Então até que tinha uma época que as pessoas tudo saíram fora. Aí Pedro chegou perto dele e falou: Senhor, muda o seu jeito de falar, por quê? Porque tá todo mundo embora. Aí que Jesus disse, né? Tu não quer ir embora também, não? Aí que Pedro respondeu? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Por quê? Porque os discípulos se aproximou dele e perguntou: Senhor, o Senhor falou um monte de coisa aí. Tem como o Senhor explicar para a gente melhor o que o Senhor falou? Aí Jesus pegou e explicava as parábolas para os seus discípulos em detalhes para que eles entendessem as parábolas. Então, para que servia as parábolas? Como peneira, né? Para peneirar. Quem quer aprender e ouvir vai chegar perto de mim e aprender mais. Quem não quer, sai fora, né? E por aí vai. Um dos únicos momentos que Jesus não conversou por parábolas, por exemplo, foi o maior sermão já pregado, que é o Sermão das Montanhas, Sermão do Monte, Sermão das Beatitudes, Sermão das Bem-aventuranças, né? E está dividido em 3 capítulos, Mateus, né? 4, 5, 6. 4, 5, 6 ou 5, 6, 7? 5, 6, 7, isso. Dividido em 3 capítulos, né, inteiros. Jesus pregou pra caramba esse dia, né? Inclusive as pessoas ficaram até com fome, mandou. Jesus multiplicou pão e peixe depois disso, né? Foi isso mesmo. Para essas pessoas que estavam ali, porque ele podia despedir, porque as pessoas passaram horas ali ouvindo Jesus. Inclusive a Bíblia diz que nesse sermão, Jesus se assentou em cima do monte para pregar. E algo incomum, por quê? Porque a maioria das parábolas Jesus falava em pé. Né? O fato de se assentar era uma cultura judaica e às vezes até ocidental. Né? Por quê? Porque o fato de se assentar quer dizer que a pessoa vai explicar algo sério. Né? Se a pessoa se assentava, inclusive, existe até um dogma da Igreja Católica hoje do Papa, quando fala assim, o Papa vai dar um ensinamento assentado, né? Significa que ele vai dar uma legislação confiável, ele vai dar uma palavra que vai se tornar lei. Então, quando Jesus se assenta para pregar, o que Jesus está falando? Agora o Papa é diferente. Agora eu vou falar algo que vai virar lei, algo que vai ser legislativo, algo que vai ser formal. As parábolas era algo mais informal e direcionado. As parábolas de Jesus, nenhuma das parábolas tem como motivo vã, tá? As parábolas de Jesus têm como motivo direcionado. É para um público de pessoas. É para um certo grupo de pessoas. Por quê? Porque alguém pergunta alguma coisa a ele, vou te responder, mas vou te responder com parábolas. Se você entendeu, entendeu. Não entendeu, você cai fora. Aí Jesus explicava as coisas por parábolas, né? Por quê? Era informal, mas o Sermão do Monte foi algo formal. Outra coisa que Jesus fazia, algo que fazia parte do seu ministério, eram os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. E a pergunta que gera é, por que Jesus fazia milagres? E por que ele não curou todo mundo? Se Deus é todo bom. Oh, também. Por quê? Isso, para uma forma dele também, que ele tem um crescimento ministerial, né? Mas por que, esse é o motivo pelo qual Jesus fazia milagre. Mas por que ele não curou todo mundo? Fala que às vezes não, todos os milagres aconteciam e falavam assim, a sua fé, né,
Causou milagre na sua vida, né? Vai ter muitos milagres que a Bíblia fala também que só de tocar nele. A Bíblia, ela frisa na mulher de fluxo de sangue, mas tinha outros milagres também, que a Bíblia não dá foco, mas ela fala que muitas pessoas, tanto é que Jesus acabou de fazer um milagre, a Bíblia fala, né, muitas pessoas iam até ele para ser curado por ele, muitas pessoas eram curadas ao tocar nele, muitas pessoas recebiam milagres só de ouvir a voz dele, né? Mas Jesus não curou todo mundo. Por que não? Seria para dar o gosto do céu para que nós buscasse santidade? Também, mas exato, é mais ou menos por isso mesmo. Por que Jesus? Porque se é algo que existe até no mundo hoje em dia, né? Hoje em dia a pessoa pega tanta bênção, tanta prosperidade, tanta coisa boa, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, você vai ser... Se todas essas bênçãos virem para a nossa vida, não precisa buscar o céu mais não? Eu penso também o seguinte, nem todo mundo também que recebe milagre. Não. Eu tenho algo até que eu costumo dizer, eu acho que eu já falei na Coab, diz a luz também, não é dos Gadarenos. Toda vez que eu falo isso, eu digo, eu já ouvi essa mensagem já. Quem vai para a igreja atrás de milagre, sai da igreja decepcionado. Mas quem vai para a igreja atrás de palavra, sai da igreja com o seu milagre. Tá? Porque milagre não leva ninguém para o céu, né? É a palavra que leva as pessoas para o céu. Mas enfim, Jesus para dar realmente o gostinho do céu. Se todas essas bênçãos prometidas viessem para a nossa vida, se eu for ganhar chave de carro, se eu for ganhar casa, se eu não for sofrer, se eu for ser rico, se eu for viver, né, em paz dentro de casa, em paz com os amigos, se eu não vou desagradar ninguém, né, se eu viver em paz com todo mundo e por aí vai, eu vou para o céu para quê? Para que eu vou buscar o céu? Muitas pessoas hoje em dia, procuram inclusive o céu com medo de ir para o inferno. Mas se tivesse uma terceira opção, qual que é a terceira opção? Continuar na Terra? Continuar na Terra. Tem gente que preferir continuar na Terra. Porque na Terra você pode fazer um monte de coisa que você quiser tal, e gastar seu dinheiro da forma que você quiser, e preferir ficar na Terra. Então por que Jesus... Quer falar, André? Bom, né? Você falou o Rico primeiro você falou coisa que agora não vai estar falando mas o Rico sempre entende isso. Tudo, consegue, mas sempre falta algo. Falta algo. Sempre falta algo. Mas o que provoca esse algo é o Espírito. Que a Bíblia diz, não. Tanto é que quando a Bíblia diz no arrebatamento, o Espírito será retirado. Né? Então não vai ter mais esse Espírito para nos convencer. Isso, não vai ter mais esse Espírito para nos convencer do pecado, da morte, do juízo na tribulação, para quem é pré-tribulacionismo aí, né? Eu transformei essa mulher em pré-tribulacionista também quando assiste. Já era, né? Então Jesus ele fazia lá para dar um gostinho do céu, Bené. Para mostrar pro povo, ó, tá vendo isso aqui? E vocês vão ter de montão lá no reino. Isso aqui, ó, vocês estão machucados aí, Jesus veio para trazer o seu reino aqui na terra. Então, por onde ele passava, ele manifestava o seu reino. E no seu reino não tem coxo, no seu reino não tem cego, no seu reino não tem manco, no seu reino não tem... Feia, não sei, né? Depende. Aos olhos de Deus. Agora não chegou, já era. Não vai ter mudo, não vai ter surdo. Então Jesus poder fazer milagre era para dar um gostinho do reino, para fazer as pessoas buscarem o reino de Deus. Porque se o reino fosse algo só de promessa, é igual aquele patrão, né, de empresa que vive fazendo promessa, mas nunca cumpre. Né? Se você trabalhar bem, eu vou te dar um aumento aquele dia. Você trabalha e não ganha aumento, ele te promete de novo. Né? Mas se continuar desse jeito, eu vou trocar de carro ano que vem. Por aí vai, né? Jesus não, ele quis dar um gostinho do reino. Os milagres e o Espírito Santo, inclusive, tá? Falando do Espírito Santo, eu vou falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu falo, então. Então os milagres eram para dar um gostinho do reino. do reino de Deus, ok? Foi dar um gostinho, para mostrar como é que seria lá no reino. Página 48. Manifestação de Cristo aos seus discípulos. Amém? Todo mundo aí?
Jesus agora vai dar início, nós já falamos isso outras vezes na explicação de outros evangelhos, só que vamos pontuar agora a manifestação de Cristo segundo o evangelho de João. Jesus agora vai dar início e vai começar a mostrar o seu verdadeiro evangelho para os discípulos e mostrar o seu verdadeiro ministério, né? Igual que era o verdadeiro ministério de Jesus, fazer milagres. Era pregar por parábolas? Não, Jesus não, isso era só consequência do seu reino, tá? Mas o verdadeiro ministério de Jesus foi morrer, você sacrificar. Senão, tanto é que o apóstolo Paulo fala, né? Algumas pessoas não acreditam tal que Cristo morreu ou ressuscitou, mas se ele não tivesse morrido e ressuscitado, para que serve a nossa fé? É vã a nossa fé, né? A gente acredita em um monte de baboseira, né? Então Jesus, o ministério dele, veio para morrer e sacrificar pela igreja, para os seus. E Jesus agora ele vai dar início à sua manifestação ministerial para os seus discípulos. Ele começa a falar com os discípulos, ó, eu estou indo, mas vou morrer, eu estou indo, vou me sacrificar, né? Esse tempo vai ser destruído, mas ressuscitarei, e por aí vai. E ele começa com sua pregação na ceia. E os discípulos, eu já comentei aqui, repito, até então eles seguiam Jesus, vendo Jesus como rei. Judas seguia Jesus por causa de quê? Jesus vai virar rei, Judas Iscariote, tá? Vai virar rei, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, tô bem, né? Pedro seguia Jesus por causa de quê? Porque eu vou ser um herói, vai seguir Jesus, né? Então tem que os discípulos, qual que era o questionamento dos discípulos, né? A mãe de João e de Tiago chegou perto de Jesus e falou, Senhor, quando o Senhor inaugurar o seu reino, tem como botar o meu filho Tiago de um lado e meu filho João do outro lado? Aí Jesus fica nervoso, ele fala, vocês não entenderam qual que é o meu verdadeiro reino. O reino não é aqui, não. O reino é no céu. O menor vai se tornar o maior, o maior vai se tornar menor. Aí Jesus começa a explicar o seu reino, coisa que os discípulos só entenderam depois da ressurreição. Tanto é que por que Pedro negou Jesus? Ele estava morrendo. Eu vim para seguir o rei. O rei, o herói, batalhador, quer meter espada em todo mundo. Tá lá, tá morrendo. Que rei é esse? Por isso que João escreve o seu evangelho de forma tão linda. Porque João foi o único que acompanhou Jesus até o final. Ele entendia o reino de Jesus. Pedro foi entender depois. Quando Jesus perguntou, Pedro me ama. Né? Inclusive, eu até falei aqui, né? Ele perguntou nas 3 vezes com amor fraternal, né? Jesus perguntou as 3 vezes com amor divino, e Pedro respondeu. Jesus perguntou 2 vezes com amor divino, e Pedro respondeu as 3 vezes de amor fraternal, né? Perguntou, Pedro, agapasmi, né? Aí Pedro, filossi, né? Aí ele, Pedro, agapasmi, ele, filossi. Por isso Jesus perguntou 3 vezes, perguntou 2 vezes com amor divino, e Pedro respondeu 2 vezes com amor fraternal. Na última vez, Jesus pergunta com amor divino, com amor fraternal. Pedro, filossi, então, o que Jesus quis dizer? Aí Pedro falou, filosmi, o que Jesus quis dizer? Pedro, eu perguntei se você me ama divinamente. Aí o que Pedro respondeu? Eu não sou capaz de te amar divinamente. Porque Pedro se sentia vergonhoso, né? Envergonhado por aquilo que ele fez. Ele falou, mas o senhor está perguntando com amor divino, eu não sou capaz de te amar com amor divino. Porque enquanto eu precisei te amar, eu não te amei, eu dei as costas ao Senhor. Aí quando Jesus pergunta a última vez, filossi, o que Jesus quis dizer? Não, tá bom, Pedro. Pode vir do jeito que você tiver mesmo. Pode vir com esse amor fraternal mesmo. Com o tempo você passa a me amar de verdade. E Jesus aceitou daquele jeito e começou a trabalhar na vida dele. Mas Jesus, ele perguntou as 2 vezes. Então, sim, Pedro não entendia o ministério. Ele entendeu depois. Depois que ele entendeu o ministério. Judas, quando ele entendeu, viu Jesus morrendo, né? Quando Jesus começou a falar a manifestação do seu ministério que ia morrer, aí Jesus pensou, eu não vou. Eu vou seguir esse homem, não. Eu vou morrer. Eu vim para seguir um rei. Eu estou seguindo um morto que vai morrer. Não vou não. Depois ele vendeu Jesus, né? Aí depois que ele viu tudo aquilo acontecendo, né? Tudo aquilo, o céu tremendo, tal, ele falou, rapaz, eu matei o Filho de Deus. Foi quando ele procurou e foi se enforcar, né? Quando ele se arrependeu por aquilo que ele fez e foi se enforcar, né?
por conta daquilo que ele fez. Falando do evangelista João, tanto é que o João acompanhou até o final, porque João é o único que relata da barriga transpassada de Jesus, que ele viu a lança transpassada, ele viu aquilo, né? Ele foi o único que relata as pessoas dando vinagre para Jesus, porque ele viu aquilo. Ele é o único que relata que o soldado clamou, né? Quando Jesus, o soldado olhou e falou assim, realmente esse era um filho de Deus. João, porque João viu ele falando aquilo, por isso que ele escreve tudo aquilo a respeito da crucificação de Cristo. Vivesse? Hoje. Antigamente o pessoal já estava acostumado a ver essas coisas todas aí. O pessoal era morto em praça pública e por aí vai. Hoje a gente só vê em filme, né? Graças a Deus. Mas. Aquilo que Jesus fez na primeira ceia dele. Jesus vai manifestar seu ministério, chamou para a ceia, a primeira coisa que ele fez. Ele levanta e vai com uma vasilhinha de água lá e começa a lavar o pé de um por um, né? A pessoa falou, não, senhor, você está ficando doido? Não vai lavar meu pé, não? Eu que tenho que lavar o pé do senhor. Aí Jesus fala o quê? Aquele que não deixar com que eu lave o pé não tem parte comigo, né? A gente não lava a cabeça, não lava o corpo inteiro, eu quero ter parte contigo, né? Por isso que Jesus gostava do homem do Pedro, pai. A pessoa fala, Pedro negou e foi escolhido. Mas quando Jesus deu sobre azar, quem teve a ousadia de falar assim, ó, eu quero andar. Vamos ter fé. Falou, Jesus, se for tu mesmo, manda aí nas águas que eu vou andar com o senhor aí. Jesus gosta de homem assim. Gosta de homem assim, igual Paulo. Igual Paulo, igual Pedro, gosta de homem assim. Então vem. Pedro foi. Mas tem experiência para poder contar. Nenhum dos apóstolos pode falar, ó, eu andei sobre as águas. Pedro pode. Eu vou falar, eu andei sobre as águas. Fui. Jesus lava os pés. É claro que o ato de lavar o pé de Jesus significa algumas coisas. Primeiro, mostra que Jesus, como Cristo, ele veio para servir e não para ser servido. Segundo ponto, mostra que os seus seguidores vieram também para servir e não ser servidos. Tá, hoje tem quantidade de querer ser servido, né? Eu vou pregar só se me pagar isso, né? Eu vou só se me fazer isso para mim, né? E por aí vai, né? Aí mostra, né, que a gente nasceu para ser servo. Ou é servo de Deus ou servo de Satanás. Tá? Ou servo de Deus, certo? Não existe. Porque... Eles não querem bragar, não. Um dia eu tô servindo a Deus, outro dia eu tô servindo, não sei que eu tô servindo, né? Porque não sabe, né? Quem tá em pecado não sabe que tá servindo Satanás, né? Acha que tá meio termo ali, né? Mas não sabe direito, né? E acha que tá ali, né? Vou passar direto, não vou dar problema nenhum. Por aí vai. Mas enfim, aí Jesus, ele vai para a ceia. E nessa ceia, foi quando Jesus, ele foca em falar a respeito do amor para os seus discípulos, né? Inclusive na ceia, ele vira para os seus discípulos e fala, né? Ó, eu pedi para vocês, na primeira vez que ele mandou os discípulos, ó, vocês vão pregar, mandou só os 70, ou em dois, não leva nada, se tiver 2 túnicas, vende, né? Leva só um alforje lá, é algo assim que falou, né? Uma bolsinha, leva e vai pregando. Né? Se não te aceita, bate a peso dos pés e continua pregando e vai embora. Só que dessa vez Jesus fala assim, ó, você lembra que eu falei com vocês para levar isso? Né? Dessa vez, eu quero que vocês levem espada. Os discípulos não entendeu. Ó, eu quero levar espada, tá? Ó, se não entendeu, vai lá, Pedro, pega 2 espadas que tinha. Senhor, tem 2 espadas que serve. Jesus falou. Jesus, inclusive, fala a palavra, né? Basta, né? É o suficiente. Para quê? Para cortar a conversa. Não é desse espada que eu tô falando, não. Não é desse espada que eu tô falando, não. Né? Eu tô falando para vocês ficarem espertos, porque dessa vez agora vocês vão ser confrontados, né? Não vai ser mais bem recebido, né? É interessante quando Jesus fala isso, eles estão em Jerusalém. Jesus na Galileia foi bem recebido, em alguns lugares, né? Jesus na Pérea foi a região que foi mais bem recebido. Pérea é um dos lugares onde ficava mais gentios do que judeus.
Agora em Jerusalém, que era onde que ele era para ser mais bem recebido, porque ele é o Messias, a profecia que a vim de fazer. Apesar de ter chegado de forma triunfal, foi uma jumentinha, né, mas todos clamando, né, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Eu acho essa passagem muito bonita quando Jesus está chegando. Quem está gritando Hosana, Hosana, e outra, tá? Quem estava gritando não era fariseu, saduceu, sacerdote, não era não. Sabe quem estava gritando? Eram as pessoas que Jesus curou na Pérea, as pessoas que Jesus curou na Galileia. Era tudo ex-endemoniado, ex-enfermo, ex-cego, ex-coxo, ex-mudo. Era tudo gente assim, ex-prostituta, tudo gente assim, ex-feiticeiro, tudo assim. Começou a gritar, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor Jesus. Aí vem os crentes, os sacerdotes, né? Senhor Jesus, todo mundo gritando seu nome aí, você tá ficando maluco? Manda eles calar a boca. Aí Jesus fala, para que eu vou mandar eles calarem? Porque se eles calarem, as pedras clamarão, né? Então aí Jesus, ele é a única parte bonita, assim, né? Que foi bem recebido na entrada triunfal em Jerusalém. O resto, né? A pessoa foi só perseguida. Foi inclusive uma tristeza. Foi onde ele mais chorou, né? Getsemane, chorou e suou, né? Lágrimas e gotas de sangue, né? Getsemane. Foi quando ele chegou, ele entrou e olhou para Jerusalém, viu que um monte de gente falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e tal, né? E tal. E foi quando ele chorou sobre Jerusalém, né? Lembrando, Jesus chorou só 3 vezes na Bíblia. Sobre Jerusalém, nesse momento quando ele viu o templo vendendo vários sacrifícios, né? Vendendo várias coisas que eram para ser cultivadas. Segunda coisa, em Getsemane. E terceiro, sobre a morte de Lázaro e ressurreição de Lázaro, né? Então, aqui, Jesus ele começa a falar a respeito do seu amor, né? É claro que, eu já até comentei aqui, que Jesus ele fala muito a respeito da sua morte e os discípulos entristeceram porque ele estava falando a respeito da sua morte, né? Ele falou, mas Senhor, não vai morrer e tal. E ele, inclusive, fala, né? Não, pode ficar tranquilo. Aí Jesus para dar esperança para eles. E Jesus começa a falar, ó, eu vou morrer, mas pode ficar tranquilo, né? Primeiro, Jesus não fala da sua morte de forma literal. Ele fala, pro lugar que eu vou, vocês não podem ir, né? Aí o discípulo fica, mas para onde o senhor vai? E ele começa a falar que eu vou para o Pai, né? Aí quando Jesus fala para o Pai, o discípulo pergunta, mas Senhor, mostre-nos o Pai. Aí Jesus fica bravo de novo. Eu falo, vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não conhecem o Pai? Olha para mim, né? Por quê? Porque quem me vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim, né? E Jesus ele começa a falar dando esperança, ó, eu vou para um lugar, mas pode ficar tranquilo. Eu vou vos preparar lugar, né? Em breve voltarei para buscar vocês, mas eu vou preparar o lugar. Aí o discípulo fala, mas Senhor, qual que é o caminho? Aí Jesus fica bravo de novo. Fala, ei, tu não conhece ainda? Eu sou, né, o caminho, a verdade, a vida, para ir para esse lugar. Para onde? Aí quando Jesus começa a falar diversas coisas para trazer uma esperança para os discípulos, que até então, eu acredito que conforme Jesus ia falando, Mateus tinha um caderninho, ia lá anotando as coisinhas dele lá, anotando, e o discípulo ia dar um nó na cabeça dele, mas ele vai para onde? Né? Ele vai para o Pai, ver o Pai, mas o que ele está querendo dizer com isso? Né? O caminho, mas como é que é o caminho? Nós vamos entrar por ele? Nós vamos passar por ele? Né? E ele só entender isso só depois na ressurreição e mais para frente ainda, né? Quando eles começaram a pregar, eu acho que, na minha opinião, eles foram entender melhor isso quando veio a descida do Espírito Santo. Porque Jesus, durante esse período, os discípulos abrindo um nó na cabeça, Jesus começa a falar, né? Eu vou para o Pai, né? Mas eu vou vos deixar um outro Consolador, né? Que vos lembrará de todas as palavras que eu vos ensinei. Ele não vai ensinar tudo, não, porque nem tudo não convém vocês saberem, mas vai lembrar de todas as palavras que eu ensinei. Aí o pessoal pergunta, mas quando vai vir esse Consolador? Aí Jesus fala, enquanto eu partir. Por isso que eu preciso partir. Jesus ele precisou morrer e ressuscitar para que o Espírito Santo descesse. Tá? Então, sim, o Espírito Santo só foi agir depois que Jesus foi embora. Foi para isso que Jesus ele precisou também morrer e ressuscitar. E foi o Espírito Santo que começou a obra, né, na vida do cristão.
Ele até fala a respeito fala até a respeito da videira, né? Que explica para os discípulos que eles são como videira verdadeira, que eles são fruto, quem tiver nele, né? Dará frutos e frutos para a vida eterna, né? Mas a videira que estiver podre, algo assim, né? Será cortada e lançada fora, ok? E essa foi a manifestação de Cristo aos seus discípulos. Inclusive, eu só vou ler uma parte aqui, a última parte da página 51. Jesus, ele explica para eles, como quando ele estava falando a respeito do Espírito Santo, explica para eles qual que é o verdadeiro ministério do Espírito Santo, né? Que ele enviaria para os seus discípulos, né? Que se cumpriu essa profecia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Só para os irmãos entenderem, tá? Todas as profecias a respeito da volta de Cristo se cumpriu, tá? Uma dessas profecias a respeito da volta de Cristo é as 69 semanas de Daniel, que completa 483 anos, que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, ok? Falta só a última semana, e a última semana será o arrebatamento, que é a tribulação e a grande tribulação da igreja, e também a descida do Espírito Santo. Era uma profecia deixada por Joel, né? Que antes do dia terrível do Senhor, Deus enviaria o seu Espírito Santo para avivar toda a carne. Então o Espírito Santo já veio, né? E o evangelho a todas as nações já se cumpriu ainda quando os apóstolos estavam vivos, né? O apóstolo Paulo fala a respeito desse cumprimento, né? Eu sinto que o evangelho já foi pregado em toda parte, até os confins da terra. Também chegou o evangelho. Sobre o ministério do Espírito Santo, página 51. Em seguida, Jesus explica... Ô, João Pedro, lê para nós essa parte aí para frente. O tríplice ministério do Espírito Santo com relação ao mundo, ele convencerá o mundo do pecado de não crer em Cristo. Ele dará que Jesus crucificado é o justo e cumpriu toda a justiça de Deus. E, finalmente, embora os maus prosperem e os justos sofram, o Espírito Santo convencerá o mundo de que há um juízo de Deus. Vou continuar. Falando ao Consolador em relação aos discípulos, Jesus lhe diz que a sua partida os tornará tristes, mas que eles o verão novamente, e o seu choro se tornará em alegria. Vê-lo de novo após a ressurreição dele, os seus olhos da fé. Contemplarão face a face em toda a sua glória. Jesus acrescenta que, após a sua ascensão, já não será necessário que ele rogue ao Pai pelos discípulos, pois terão acesso direto ao Pai. Isso. E no capítulo 17, que é a parte final da manifestação dele, ele apresenta 3 orações, né, de Cristo, né? Jesus orou por si mesmo, Jesus orou pelos seus discípulos e orou por todos os seus fiéis, né? E agora nós temos a responsabilidade de orar, né? Inclusive, sobre oração, os fariseus até perguntaram a Jesus, né? Senhor, você tem um monte de discípulo aí, já que você prega o evangelho mesmo, já que você fala de Deus mesmo, por que os seus discípulos são os únicos que não oram? Né? Discípulo de João ora, usou todo mundo, porque os seus discípulos não oram. Aí ele, para que eles orarão, né? Se eles já estão diante de Deus, né? Então eles podem falar comigo, enquanto eu estiver aqui, que Jesus quer dizer? Quando eu estiver aqui, eles não precisam orar. Já está comigo aqui, quando eu estiver aqui não precisa. Mas depois Jesus partiu, essa responsabilidade passou para a igreja. Então vai orar, amém? Vai orar, né? Não é só ler não, né? Não é só estudar não. Porque a palavra e a oração é igual um passarinho com 2 asas, né? Tem um passarinho que consegue voar com uma asa só, John? Não tem jeito, né? Então, você não consegue voar só com a palavra, não. Ok? Passarinho consegue voar com uma asa só? Não tem jeito. Então, só orar e também não ler também não adianta, não. Tem que orar e tem que ler, né? Tem que orar. Porque às vezes a gente até esquece de orar, a gente olha assim. E já aconteceu até comigo, né? A gente olha assim e fala assim, pô, eu vou tirar uns minutos para ler, né? Por quê? Porque se eu ler e estudar, eu gravo aquilo que eu leio e estudo, e eu vou repassar para os outros. Se eu orar, de nada vai me acrescentar. Porque se eu orar, eu não vou aprender nada, eu não vou estudar nada, eu não vou ler nada, eu não vou decorar nada, né? E eu não vou passar nada para ninguém. Porque oração é algo
Então, assim, já pensei isso lá no início, já pensei, eu acordava cedo para fazer, não, vou só estudar e eu vou ganhar mais, né? Mas não, né? Palavra sem oração não vai para frente. Não vai para frente, não adianta. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, texto por texto, tá? Porque você lê, mas quem revela é o Espírito Santo. Se você não falar com Deus, como é que vai revelar o que você está lendo? Né? Então tem que falar com Deus, tem que orar. Então acordou cedo, faz igual eu, né? Eu tô mandando foto todo dia, tá vendo? Todo dia eu vou falar, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. É para aparecer? Não, é para incentivar você, acordar cedo também. Para incentivar você a levantar para ler também. Quem sabe alguém, né, fica incentivado e fala, ô, João, tá acordando, eu vou. 2 incentivos. 2 incentivos. Para você acordar cedo e ler também, e para você vir na aula também. Fala, pô, se o João Vitor tá acordando cedo para estudar, eu deixo de vir. Eu tô fazendo descaso com o homem, pô. Vamos lá aprender um pouco também. Tá? Mas tanto é que se fosse para aparecer, eu postava no stories do Instagram, qualquer outro lugar. Eu só posto no grupo mesmo, para incentivar vocês a ler também, tá? Tem que falar que não tem. Ai, eu tô muito cansado. Eu tá novo ainda, 14 anos. Eu não vou falar da Carmen, do Paulo. Não vou cobrar Carmen, o Paulo, o Johnny. Eles já são experiente. Igual novo. Pô, eu vou dormir 11h30, meia-noite, quase todo dia. E acordo 4h30 da manhã para ler, porque você não pode acordar também, Gil. Gente, acaba virando costume, tá? Acaba virando costume, pode ficar tranquilo. No início é meio doloroso, mas vira costume, tá? E vale a pena, tá? Não existe um hobby melhor do que estudar a palavra de Deus. Não existe um hobby melhor do que isso, tá? No início vai ser difícil, eu aprendi inclusive no negócio da faculdade agora. Conforme no início, quando você começa a ler assim, é difícil a gente decorar as coisas, dar sono, tudo. Mas quando você vai colocando isso em prática, né, a sua mente vai criando tipo um. Eu esqueci o nome da palavra que ela usa lá. Ela vai criando algo lá que você vai acostumando com aquilo. Né? E mesmo que você não consiga gravar aquilo na hora, quando alguém te perguntar lá na frente, você fala: eu já li esse negócio aqui, deixa eu falar o que era aqui, isso aqui que eu li. Tem vira cabo costume. A humilhação e glorificação de Cristo, página 52. Já falamos, né? Jesus até um pouco. Então, olhando aqui, glorificação, tá falando aqui de Moisés. Jesus, ele foi pego pelos homens lá e levado até o sacerdote. Qual que era o nome do sacerdote? Anás. Anás era o sacerdote, sogro de Caifás. Calma. Caifás não era sacerdote. Era sumo sacerdote. Era o líder era o cabeça de tudo. Tava tudo compilado lá no mesmo propósito, lá de matar o homem. Né? Aí, Anás, né? Aí Anás começou a deduzir, falar que Jesus estava reunindo secretamente com seus discípulos para criar uma rebelião contra Roma e acabar com todo mundo. Aí leva Jesus até Caifás, né, que já era o sumo sacerdote. Tá? Sacerdote existe um monte. Sumo sacerdote era só um. O sacerdote é aquele que carregava, a gente estudou, inclusive na matéria passada sobre o Pentateuco, que carregava aquela, como é que chama a palavra, gente? Isso, cheio de pedras preciosas, né? É ele que entrava no templo lá, lugar santíssimo, para poder oferecer, o sumo sacerdote, oferecer o sacrifício. É ele que tinha a representação no Yom Kippur, né? Que é o dia da expiação, para oferecer o sacrifício para o perdão de pecado, expiação de pecado de todo o povo. Perdão do pecado só veio com Cristo Jesus, mas para a expiação de pecado de todo o povo. Os sacerdotes faziam todos os outros sacrifícios menores, né? Por isso que existia vários sacerdotes, vários altares em volta do templo lá. Eles ofereciam sacrifício da culpa, sacrifício do pecado involuntário, sacrifício da paz, né? E vários outros sacrifícios. Mas o sumo sacerdote era só um, né? E o primeiro sumo sacerdote foi
Arão, né? Arão. E aqui nessa época, Caifás, que era genro do Anás, era o sumo sacerdote, que também falou que Jesus estava secretamente reunido com seus discípulos para poder criar uma rebelião contra Roma. E levou, né? Porque o sumo sacerdote ele tinha acesso direto ao imperador, ao governador de Roma, tá? O sumo sacerdote era o único. Até porque quem guardava a roupa sumo sacerdotal era Roma. Roma que tinha seus negócios ali, guardava tudo secretamente, não deixava os judeus fazer o que ele queria, né? Só no dia do Yom Kippur, ou no dia da Páscoa, igual que era a época da Páscoa, que mandava o sacerdote lá pegar roupa lá para usar na cerimônia, tá? Mas Roma confiscava o templo, confiscava a sinagoga, confiscava o sinédrio, confiscava tudo, tá? Então o sumo sacerdote ele tinha esse acesso direto a Roma. Então levou até a Caifás, vou levar para os caras lá em cima, lá, pro rei, primeiro ele leva pro rei da Judéia. Quem era o rei da Judéia? Alguém lembra quem era o rei da Judéia? Você falou agora? Não. Você falou agora, Pôncio Pilatos. Não, era o rei. Era o rei. Era o rei. Não, era o rei. Já viu? Não, era o rei. Segundo parágrafo, terceira, segunda letra. Isso, a gente estudou na aula passada a respeito disso aí, até esqueci agora. Mas enfim, foi levado perante Pilatos, né? Pilatos era governador mesmo. Isso, era Herodes Antipas, né? Isso, Herodes Antipas era o rei da Judéia. Herodes Antipas, né? Da Judéia não, Judéia e Galileia, né? E o Pilatos era o... Inclusive... César era o governador. Imperador total. Então, Pilatos era o rei mesmo. Pilatos era o rei e o imperador... Isso, governador da Judéia e da Galileia. Aí o Herodes era só da Galileia. Só da Galileia. Da Galileia, não? Enfim, aí foi levado perante Pilatos. A gente, inclusive, falou a respeito do Herodes, né? Inclusive, a gente falou do Herodes, né? Herodes só queria ver um sinal de Jesus. Né? Foi levado até perante Herodes primeiro, uma época. E ele não foi levado perante Herodes, não. Herodes encontrou na rua e decidiu levar Jesus e falou com Jesus, né? Qual que é o seu reino, né? Você tá falando, o pessoal tá falando que você veio ser rei, e ele fala, não, eu vim para ser rei, mas meu reino não é daqui não, o reino é do céu. Aí Herodes Antipas decidiu liberar ele, né? Primeiro, antes, ele perguntou, né? Me dá um sinal então. Aí ele fala, não vou te dar sinal, não tem. Isso. Pilatos também. Aí o Pilatos também foi levado perante, né? Aí Herodes pediu um sinal, aí falou, ficou calado, ele não falou nada, não deu sinal. Mas nesse momento ele foi levado perante Pôncio Pilatos. E por quê? Porque o sumo sacerdote Caifás falou, ó, ele está reunido secretamente com os homens aí para conspirar contra o seu reinado. Aí Pilatos perguntou a ele, mas é verdade isso? Aí Jesus fala com ele, não, mas meu reino não é daqui, o reino é do céu, né? E por aí vai. Aí Pilatos viu que era um homem inocente, tá? Pilatos fez de tudo para convencer, não é que fez de tudo, né? Mas ele não queria crucificar Jesus, né? Pilatos, ele inclusive falou com os caras, né? Mas não vou crucificar um homem inocente, né? Ele não tem nada, ele não quer se tornar rei, nada disso, né? E Jesus, a forma que falava manso também, né? As pessoas conseguiam, tinha verdade nas palavras de Jesus, né? Não era mentiroso igual certos partidos da esquerda, não. Mas Pilatos era... Tá gravado. Aí Jesus falava, né? Pilatos acreditou nele e falou, não é para ser rei, não. Fez de tudo, mas os Caifás e Anás queriam de toda forma, mas ele está fazendo isso, né? Porque ele não poderia crucificar Jesus por conta de blasfêmia, tá? Porque tinha a ver com religião. Com religião, a Roma não tinha nada a ver com isso. Tinha que ser algo relacionado ao Estado. Aí falou a respeito do rei. Aí Pilatos falou, então vamos fazer o seguinte, então. Vamos levar Jesus perante todo mundo, junto com Barrabás, e quem o povo escolher vai para a cruz, e quem o povo escolher ser solto, vai ser solto, né? E isso, por causa da Páscoa. A Páscoa tinha algo isso. E levou, aí o povo lá escolheu Jesus em vez de Barrabás, solta Barrabás e mata Jesus. E Pilatos, inclusive, lavou suas mãos, né?
Por quê? Porque quem estava morrendo era o sangue de um homem inocente. Ok? Vamos para a página 53 aí. Já tá, né? Eu quero ler isso aqui, ó. Quem vai ler para mim? Lê isso aqui para mim. João. João, em sua descrição de crucificação, menciona alguns detalhes adicionais que não se encontram nos outros evangelhos. A inscrição. A inscrição. Vai. A inscrição. A inscrição como motivo de acusação. Peraí. Qual que era a inscrição? Qual que era o motivo da acusação de Jesus? Qual que era a inscrição que estava sendo da cabeça dele lá? Jesus, rei dos judeus. Por isso ele estava sendo crucificado. Meu próximo. Partilha dos vestidos de Jesus. Quem dividiu os vestidos de Jesus lá? O soldado, 2 soldados falaram, não, é metade por cima. E João foi o único que descreveu isso porque ele viu, né? Ele estava lá, como eu disse. Lê de novo. A recomendação de sua mãe. Quem cuidou da mãe de Jesus? João, né? Pode falar. 2 palavras da cruz. Qual que são as 2 palavras que Jesus falou na cruz lá que não é registrado em nenhum dos outros evangelhos? Eles vão saber, não. É algo simples. É algo simples? Simples? Não, isso já está em outros. É algo simples? Jesus disse? Na cruz. Tenho sede. Da vinagre da mar, para se cumprir a profecia, tá? E é interessante, eu vi um rapaz, autonomia, né, explicando a respeito disso aí, a respeito do sangue, e o fato de Jesus ter tomado água, vinagre, foi para que o seu sangue coagulasse melhor e ele não perdesse todo o sangue de uma vez ali só, algo parecido assim que ele falou, né? Porque o vinagre, ele causa isso no... Por isso que Jesus falou, tenho sede, já esperando isso acontecer, já. Quê? O suficiente, né? Ouvi? Eu li outro. E ali, como eu já disse, né, abertura pela lança lá, Jesus foi escrito por João, e ali nasceu a Igreja de Cristo Jesus. Ok? Detalhe, tá? Quando a pessoa era morta na cruz, a pessoa era botada de frente, né? Lembrando, tá? No pé. Os pés não eram igual era no Paixão de Cristo, né? Não eram um em cima do outro, senão, tá? Era um do lado e do outro da cruz, assim, e um prego atravessava o calcanhar da pessoa, Tá errado. Era crucificado assim, com o pé assim pelas laterais, né? E furada do calcanhar, calcanhar que foi? Calcanhar de Aquiles, até o outro lado. Tendão, calcanhar. Tornozelo e tendão de Aquiles. Tudo na mesma. É atravessado de um lado ao outro. E a pessoa era deixada ali e demorava a morrer, tá? Demorava dias para morrer. Isso. Dias para morrer. E como é que Jesus morreu? Qual foi a última palavra dele? Ninguém matou Jesus. Ninguém humilhou Jesus. Jesus se humilhou. Jesus se entregou. Como eu falei, as pessoas demoravam a morrer na cruz. Então, se fosse algo normal, Jesus ia ficar pendurado dias ali, esperando morrer. Jesus, ele se entregou, está consumado e morreu. Ele entregou o seu espírito. Né? Pai, a ti entrego o meu espírito, tá? Mas ninguém matou Jesus, cumprindo Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que não teve como usurpação ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo, fazendo na forma de servo, né? Achado na forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Cristo Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, debaixo da terra, toda a língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou só ler. fresquinha. 4 manifestações de Jesus, aí eu só vou ler, tá? Jesus se manifesta a Maria Madalena,
ainda no sepulcro, né? Jesus está lá saindo, né? E fala, não me encoste, né? Que ainda não fui para o Pai, mas eu irei. Segundo, aos apóstolos, estando ausente Tomé, para poder convencer os discípulos temerosos que duvidaram da realidade de sua ressurreição. Jesus mostra as cicatrizes, né? Então os comissiona. Sopra sobre eles o Espírito Santo, seu equipamento profético simbólico, e dá-lhes autoridade. Este último versículo se refere a discípulos, a disciplina na igreja. Terceiro, aos apóstolos de novo, agora com Tomé presente, porque não duvidou, não acreditou, né? Embora de caráter leal, Tomé é cético, né? Tomé não acreditou. Não acreditar antes de ter visto. Sua incredulidade, evidentemente, tinha retardado a viagem dos discípulos a Galiléia. Embora cético, o coração de Tomé é sincero, deseja saber a verdade. Jesus satisfaz esse desejo e Tomé se torna um crente fiel. Satisfaz como, né? Toca nas minhas feridas aí, né, para ver a mão furada e por aí vai. Quarto, aos 7, eram 7 discípulos no mar da Galiléia, após a pesca maravilhosa e a refeição, né? Jesus ele faz um assado de peixe logo na praia, né? Depois de Pedro ter saído do barco. Refeição. Jesus confere a Pedro a missão de ser um pastor das suas ovelhas. A pergunta repetida 3 vezes pode referir-se a 3 negações de Pedro também, né? Outra interpretação bíblica. João corrige a impressão falsa que a conversa entre Jesus e Pedro havia deixado. Pensavam que Jesus queria dizer que João não morreria. João mostra que essas palavras não significam que não morreria, mas sim que se Jesus quisesse que João ficasse até que ele voltasse, isso não era da conta de Pedro, né? Isso que João ele apresenta, né? E João é o que mais fala a respeito dos erros de Pedro, né? E fala muito, né? Quando ele começa ele e o Pedro correr lá para o sepulcro, ele fala, e Pedro corria junto com o discípulo que Jesus mais amava, e o discípulo que Jesus mais amava foi mais rápido do que Pedro. Mas falou a respeito disso, né? Ele que fala a respeito da negação de Pedro 3 vezes. Ele que fala que quando Pedro tenta impedir Jesus, o que Jesus fala? Né? Apartai-vos de mim, Satanás. Vamos orar para a gente terminar. Amém? Os irmãos entenderam até aqui? Quê? Semana que vem. Tá, vamos orar. Semana que vem vai fazer prova, Cláudio, até expliquei aqui, que o Bereno estava também. Eu vou fazer o pedido de sexta-feira, tá? E esperar o pessoal pagar tudo até sexta-feira, fazer o pedido na sexta-feira. E não dá tempo de chegar até terça, né? Aí, se eu desse a prova hoje, eu ia dar essa aula corrida, ia dar a prova, e depois semana que vem ia ficar sem aula. Então, assim, eu prefiro hoje ter dado a aula tranquilo, semana que vem dar a prova, pra gente não ficar sem aula, e na próxima semana já como iniciar um livro novo, entendeu? Que é Geografia Bíblica. Eu não vou me receitar, eu quero que você pegue na semana que vem a prova. Gente, visitante vai orar para nós, gente.